Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Oremos para que nessa noite teu doce Santo Espírito possa falar ao nosso coração de forma poderosa, através da tua palavra. Que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos abençoados, libertos, transformados, corrigidos, que pela tua palavra nós sejamos conduzidos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te pedimos, faz isso para a tua glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quero trazer uma reflexão com o título: Proclamando as Boas Notícias. Esse texto começa dizendo sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho é exatamente boas notícias. São as boas notícias de Deus para a humanidade. As boas notícias de que Deus, Ele já proveu redenção em Cristo Jesus. As boas notícias de que Deus, Ele já proveu salvação em Cristo Jesus, esperança em Cristo Jesus, vida eterna em Cristo Jesus, conexão com Deus, com o Pai, através de Cristo Jesus, perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus. Então o Evangelho é exatamente as boas notícias de tudo aquilo que Deus proveu para a humanidade, através do seu Filho Jesus Cristo, através do sacrifício redentivo do seu Filho Jesus Cristo. Começa dizendo então que essa é a proclamação deste Evangelho. Anunciar este Evangelho, anunciar essas boas notícias. Você sabe que as pessoas, elas estão com seus corações aflitos, machucados, desesperados, e um dos motivos é porque as pessoas estão sendo rodeadas em todo momento, em todo instante, por notícias ruins. Notícias de morte, notícias de desemprego, notícias de enfermidade, notícias de doenças, notícias de acidentes, notícias de tantas coisas ruins que vêm e que abalam as emoções das pessoas e que as deixam entristecidas e que as deixam machucadas, quebradas, feridas. O Evangelho de Jesus Cristo é exatamente o contrário. O Evangelho de Jesus são as boas notícias de tudo aquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí o texto nos fala nisso. No versículo 1 diz que este Evangelho, ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Essa palavra significa que é a introdução deste Evangelho. E esse Evangelho, ele é profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento. E aqui o evangelista Marcos, ele cita pelo menos 2 profetas que prenunciaram, que falaram desse evangelho, que é o profeta Malaquias e o profeta Isaías. E ele diz assim, o profeta Malaquias diz assim: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E o profeta Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esses 2 profetas estão anunciando
a vinda de alguém que iria ser o precursor do Messias, de alguém que iria ser o precursor de Jesus, aquele que estaria anunciando a chegada do Messias, aquele que estaria sendo aquele que estaria introduzindo a vinda do Messias. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é exatamente João o Batista, porque ele foi o precursor do Messias, ele foi aquele que foi o mensageiro enviado diante do Senhor, ele foi aquele que foi a voz do que clama no deserto. E é interessante porque na antiguidade, quando um rei ele estava para visitar um determinado local, uma determinada cidade, uma determinada parte do seu reino, era costume aquele rei enviar um mensageiro à sua frente, enviar um mensageiro diante dele, para preparar as estradas, para preparar também o coração das pessoas, né, para preparar toda a questão necessária para receber o rei. E é interessante porque João ele vem exatamente com essa missão de preparar o caminho do Senhor. Ele é aquele que clama no deserto, é a voz que clama no deserto. E ele é, como Malaquias diz, o mensageiro que vai adiante do Senhor. Interessante que o título Senhor, que é usado no Antigo Testamento, é usado no Novo Testamento, referência a Cristo, mostrando que Yahvé no Antigo Testamento é o Senhor Jesus na Nova Aliança, o Senhor Jesus no Novo Testamento. E aí, assim como João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor, assim como João Batista foi enviado para preparar, para que quando o Messias chegasse, as pessoas estivessem preparadas por meio do arrependimento, nós também somos enviados de Deus para preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo nosso Senhor, para preparar para a segunda vinda de Cristo nosso Senhor. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente prepara a segunda vinda de Cristo nosso Senhor? Através da pregação do Evangelho, através de uma vida de santidade, através de anunciar o Senhor. A Bíblia nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 12: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que ele venha logo. Esperem a vinda do Filho de Deus, do dia de Deus, perdão, e façam o possível para que ele venha logo. Como é que a gente faz isso? É interessante, não é? Aguardar a vinda e ao mesmo tempo apressar-se para a vinda. Ou, como diz nessa versão aqui, a Nova Tradução na linguagem de hoje, esperar a vinda do dia de Deus e fazer o possível para que ela venha logo. Como é que eu posso, de que maneira eu posso acelerar a volta de Jesus? De que maneira nós como igreja podemos acelerar o retorno do Messias? Interessante isso, porque esse texto aqui de Pedro fala que nós devemos aguardar a volta de Jesus, mas não apenas aguardar, ele fala que nós devemos apressar a volta de Jesus, significando que há algumas coisas que nós podemos fazer para que a volta de Jesus aconteça de forma mais rápida. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso quando nós cumprimos aquilo que Jesus nos mandou cumprir. Então nós podemos pensar na volta de Jesus, num tempo específico para a volta de Jesus, não em termos cronológicos apenas, mas em termos de funções cumpridas, de exercícios espirituais que nós estamos cumprindo aqui nessa vida, daquilo que o Senhor nos faz. É mais ou menos assim para que você entenda. Vamos supor que a minha esposa ela vá ao salão de beleza, não é? Como ela costuma fazer, se preparar, né? Fazer o corte do cabelo, escova no cabelo, ou as unhas. E aí ela diz: amor, você volta para me buscar? Eu digo para ela: volto sim. Você assim, não, você, assim que você terminar, quando você terminar, fazer o que você tem que fazer aí no salão, então você pode me ligar e eu volto para te buscar. Só vou voltar para buscar minha esposa quando ela terminar de fazer o que ela tinha que fazer no salão, quando ela fizer fazer o cabelo, né, escovar o cabelo, enfim, ou pintar, ou fazer todos os processos que ela está fazendo lá, ou fazer as suas unhas. Eu só vou voltar quando ela terminar e dizer assim: terminei. Quando tudo estiver terminado, concluído, eu volto para buscá-la. Então a volta de Jesus tem algo semelhante a essa ilustração que eu estou fazendo aqui. Por isso que Pedro diz assim: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que ela venha logo. 2 Pedro 3,12. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que ela venha logo. Significa que eu tenho que fazer aquilo que Jesus
Jesus me mandou fazer. Quando eu faço aquilo que Jesus me mandou fazer como igreja, eu estou preparando o caminho do Senhor. Assim como João Batista, ele foi o precursor do Messias, para a primeira vinda do Messias, assim como João Batista, ele estava ali pregando e anunciando, pregando a mensagem de arrependimento e preparando o coração das pessoas para a primeira vinda do Messias, para a primeira manifestação do Messias, do Cristo. Nós como igreja, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós discipulamos, quando nós vivemos em amor, quando nós vivemos em oração, quando nós vivemos na palavra, quando nós vivemos aquilo que Jesus nos mandou viver, quando nós fazemos aquilo que Jesus nos mandou fazer, cumprindo o que Ele nos mandou fazer, nós estamos então preparando o caminho do Senhor para a segunda vinda. Nós estamos apressando a vinda do Senhor. E quando nós estivermos com tudo pronto, fazendo tudo que Ele nos mandou fazer, amém? Então é importante que nós entendamos isso. Nós podemos, segundo esse texto de 2 Pedro 3,12, nós podemos apressar a vinda do Senhor. Nós podemos fazer aquilo que é possível para que essa segunda vinda do Senhor venha logo. Então João foi esse precursor do Messias para a sua primeira vinda, e nós podemos ser aqueles que proclamam o Senhor Jesus, preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor. João Batista, ele pregou no deserto. Isso é bem interessante, porque a condição espiritual daquelas pessoas, o coração espiritual daquelas pessoas, era como aquela terra árida, era como aquela terra desértica, como aquela terra seca. Aquelas pessoas estavam como terra seca, precisando da água da palavra, precisando da água do avivamento, precisando da água do Espírito Santo sobre os seus corações. Assim como nós também temos pregado, e nós vivemos uma condição semelhante a essa condição que João estava vivendo naquele tempo. Muitas pessoas com seus corações secos da palavra, como terra seca, como vivendo vidas desérticas, vidas áridas, precisando também, como nos dias de João, de serem molhadas pela chuva da palavra, pela chuva do Espírito Santo, de serem ministradas pelo Senhor. Então, o nosso contexto que nós estamos pregando hoje, também não é diferente do contexto de João. E a Bíblia nos diz que ele chamou pessoas para o arrependimento. Ele pregou o batismo de arrependimento para perdão de pecados. E a palavra arrependimento, a palavra grega para arrependimento é a palavra metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade, uma mudança na forma de você pensar e, consequentemente, uma mudança na forma de você agir, porque a gente age conforme os nossos pensamentos. Nossa forma de pensar, se a nossa mente muda, se a nossa mentalidade é alterada, consequentemente o nosso comportamento e a nossa vida é alterado. Então arrependimento, na verdade, é uma mudança de vida. João está chamando as pessoas para uma mudança de vida. Ele está suas vidas mudadas. Ele está convidando as pessoas para ter as suas vidas mudadas. Por quê? Porque elas precisavam de se arrepender e de se voltarem para o Senhor, para ter os seus pecados perdoados. E a Bíblia diz que muitas pessoas, elas iam até João, confessando os seus pecados, e elas se arrependiam dos seus pecados, e elas eram perdoadas. E elas eram perdoadas. Então é muito interessante isso, queridos. Muitos confessavam os seus pecados e iam a João, confessando os seus pecados, e elas eram perdoadas e elas eram batizadas. O batismo simbolizava essa mudança de vida. O batismo simbolizava esse novo tempo, essa nova estação na vida de cada uma daquelas pessoas. E cada uma delas, confessando os seus pecados, eram batizadas. Depois de tudo, a Bíblia diz que o próprio João, ele começa a dar testemunho de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus era mais poderoso do que ele. Ele diz: aquele que vem a mim é mais poderoso do que eu, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então ele dá o testemunho que Jesus Cristo era mais poderoso do que ele. E como diz em João, no Evangelho de João, importa que ele cresça e que eu diminua. João não estava trazendo a atenção para si, ele não estava atraindo os holofotes para si, mas ele estava ali para apontar para Cristo. Ele estava ali para proclamar que Cristo era maior do que ele. Nós também estamos
como luzeiros apontando para Jesus. Nós estamos refletindo como espelhos a luz de Cristo. A nossa missão é apontar para Jesus, é atrair as pessoas não a nós mesmos, mas atrair as pessoas a Jesus Cristo, através de nossa vida transformada, de nossa vida mudada, porque, como disse Rick Warren, o maior testemunho do Evangelho, da igreja, é vidas transformadas. Quando as nossas vidas são transformadas, quando as nossas vidas são mudadas, nós que servimos a Jesus Cristo, o que acontece? A partir da mudança e da transformação das nossas vidas, o que acontece? Nós estamos fazendo propaganda do Evangelho. Nós estamos anunciando o Senhor Jesus Cristo através de nossa vida, através da mudança da nossa vida. Amém? Ele diz também: não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. E aí ele fala: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. 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 É Jesus e somente Ele quem batiza com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Amém? Então João está dizendo: olha, Ele vos batizará com o Espírito Santo. João batiza com Jesus. João batiza então Jesus. Jesus vem a João e João batiza Jesus. Jesus veio para ser batizado por João. Agora é interessante, por que Jesus veio para ser batizado por João? Se ele não tinha pecado, e se batismo tinha a ver com remissão de pecados, tinha a ver com arrependimento de pecados, tinha a ver com essa mudança, essa identificação com essa mudança, por que Jesus vem a João para ser batizado? Primeiro, para endossar ou respaldar a autoridade e o ministério de João. Por isso que ele vem a João, porque quando ele faz isso, ele está respaldando, ele está endossando o ministério de João. E é interessante porque o Senhor Jesus, Ele sempre respalda a autoridade e o ministério dos seus servos fiéis. Sempre. Sempre respalda e sempre endossa a autoridade e o ministério dos seus servos fiéis. A gente vê isso na vida de cada um dos servos de Deus. A gente vê isso na vida de Moisés, lá no Antigo Testamento, na vida do profeta Elias, do profeta Eliseu. No Novo Testamento a gente vê isso na vida dos seus discípulos, dos 12 de Jesus. Até quando ele lhes deu autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Tudo isso ele fez para endossar e para respaldar o ministério dos seus servos fiéis. Então aqui com João não é diferente. Quando ele vem a João para ser batizado por João, o primeiro motivo era para respaldar o ministério de João. Também ele fez isso, ele se batizou, ele permitiu que João o batizasse para se identificar com os pecadores que buscavam perdão de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu pecado, quem foi esse? Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? E aí Jesus também diz isso em Mateus capítulo 3, quando ele diz assim: deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Quando João foi batizado, quando Jesus foi batizado por João, João tentou por um momento resistir, disse: olha, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E a resposta de Jesus é: deixa por enquanto para que se cumpra a justiça. O que Jesus estava dizendo? Que ele queria ser modelo, que ele estava se identificando com os pecadores ali. Ele começou a se identificar com os pecadores a partir do seu batismo. Ele se identificou com os pecadores na sua vida, porque ele vivia, comia, andava próximo a pessoas pecadoras, e ele morreu na cruz pelos pecadores. Então Jesus, desde o início, se identificou com os pecadores. Até na sua genealogia, que aparece lá no livro de Mateus e de Lucas, nós temos o registro de 4 pessoas ali na genealogia de Jesus, que era tida na época como pessoas de má fama, não é? E por quê? Porque Jesus se identificava com os pecadores. Então aqui quando ele se batiza,
ainda que ele não tivesse pessoalmente pecados e não precisasse, do ponto de vista do entendimento do significado do batismo, ser batizado, ele estava fazendo isso para se identificar com os pecadores. Por quê? Porque Jesus era e é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que realmente se compadece das nossas fraquezas, que em tudo foi tentado, contudo não pecou. Então, ele se identificou com os pecadores, por isso que ele se batizou. Também se batizou para confirmar e anunciar o seu ministério público. Também se batizou para ser apontado por João como Messias, porque naquele momento, quando João estava sendo batizado, ele estava sendo proclamado, quando Jesus estava sendo batizado, ele estava sendo proclamado como o Messias. E agora, depois que Jesus é batizado, a Bíblia diz que ele fica cheio do Espírito Santo. Então ele foi batizado também com o propósito de ser cheio do Espírito Santo. E é interessante que o texto termina dizendo que aconteceu algo interessante na vida de Jesus quando ele foi batizado. O versículo de número 10 e 11 diz assim: logo ao sair da água, vi os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti me alegro. 3 coisas aconteceram com Jesus após ele ter sido batizado por João. 3 coisas. A primeira delas é que a Bíblia diz que os céus se abriram. Os céus se abriram sobre Jesus. A segunda coisa que aconteceu é que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como forma de pomba, na forma de uma pomba. É interessante porque lá em Gênesis 1, 2, a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face das águas. E esse pairar que aparece ali no texto original, no hebraico, a ideia ali é de uma ave que está incubando os ovos, de uma ave que está chocando os ovos, preparando aqueles ovos para o nascimento daqueles filhotinhos, daqueles pintinhos, né? A ideia ali é de uma ave que está chocando os ovos. Então, quando o texto diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus como uma ave, que era uma pomba, né? A gente lembra desse versículo lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2, porque ele se identifica exatamente como uma ave, né? Ele vem na figura de uma ave, de uma pomba, e pousa sobre Jesus. Uma outra coisa que aconteceu com Jesus, a partir do momento que ele foi batizado, é que ele ouvia uma voz do céu, uma voz do Pai, e a voz dizia para ele assim: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, em ti eu tenho prazer, em ti eu tenho alegria. A confirmação pública diante dos céus, dos anjos, diante das pessoas que estavam presentes, diante dos demônios do inferno, que Jesus era de fato o Filho de Deus. Então o próprio Deus diz: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu acredito que cada pessoa que crê no Evangelho de Jesus Cristo, cada pessoa que entrega a sua vida para Jesus, cada pessoa que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e após ser batizado, pode ter essa mesma experiência que Jesus teve. A primeira experiência, o céu se abrir sobre a sua vida. Quando você se batiza, você tem a oportunidade de ter os céus abertos sobre a sua vida. Os céus abertos sobre a sua cabeça. Amém? Você tem a experiência de ter o Espírito Santo descendo sobre você. O Espírito Santo vindo morar em você, habitando em você. Ele descendo sobre você, ele revestindo você de poder, ele revestindo você de graça, de força, ele dando você sabedoria, instrução, para que você possa vencer desafios, as tempestades da vida, vencer as tentações, vencer o pecado. E de ouvir no seu coração essa confirmação do Pai: você é um filho amado, em quem eu me alegro. Você é uma filha amada, em quem eu me alegro. Então eu creio que assim como Jesus teve essa experiência, cada crente em Jesus Cristo, quando é batizado, tem essa experiência, pode ter essa experiência, tem a oportunidade de ter essa experiência, de ter os céus abertos sobre a sua vida, de ter o Espírito Santo vindo sobre ele, e nele
e de ouvir no seu coração essa confirmação de que é filho amado de Deus, de que é filha amada de Deus. E quando, sabe, o nosso adversário vier com suas tentações, com suas artimanhas malignas, para tentar lhe derrubar, para tentar lhe destruir, para tentar fazer você cair, você tem a oportunidade, o privilégio de dizer: eu sou um filho amado, uma filha amada, eu sou abençoado por Deus. Os céus estão abertos sobre a minha vida e o Espírito Santo de Deus reside em mim. Amém? Então, esse primeiro momento aqui, nós temos essa proclamação do Evangelho a partir do profeta João Batista, do batismo de Jesus e dessa experiência que o Senhor Jesus Cristo teve ali no seu batismo. Nós, como servos de Deus, nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos estar então proclamando essas boas notícias, este Evangelho, porque no Evangelho nós podemos experimentar perdão dos nossos pecados. Pelo Evangelho nós podemos experimentar a libertação de cadeias espirituais. Pelo Evangelho nós podemos experimentar cura física, emocional e espiritual. Pelo Evangelho de Cristo nós podemos experimentar, que essas boas notícias de Cristo, nós podemos experimentar paz interior, reconciliação com Deus, nós podemos experimentar perdão dos nossos pecados, ter essa convicção de salvação e de vida eterna. Todas essas bênçãos, elas vêm por meio do Evangelho, de se receber o Evangelho, ok? No Evangelho, creiam nessas boas notícias, creiam em tudo que Deus já proveu para você, em Cristo Jesus nosso Senhor. Receba todos esses presentes de Deus para você, através da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o Evangelho é isso, e nós como igreja precisamos proclamar este Evangelho. E à medida que nós fazemos isso, nós estamos, como eu disse há pouco, apressando-nos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?